Graças a Deus, amigos de casa, sejam bem-vindos. Aqui nós estamos falando da nossa Igreja da Graça de Caçapava, aqui no Vale do Paraíba, né? Hoje para nós é a Santa Ceia, a segunda Santa Ceia do ano, né? No mês de fevereiro. Abra sua Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 36, versículo 24. Hoje, irmãos, esse versículo parece que cresceu. Eu acordei de manhã e essa palavra cresceu diante dos meus olhos. Eu já dei aqui esses dias, eu vou começar por ela, não vou pregar essa mensagem de novo, vou começar por ela. Gênesis capítulo 36, versículo de número 24. Gênesis 36, 24. Vamos lá. Capítulo 36, versículo de número 24. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o início, né? Ontem nós tivemos a nossa reunião ministerial lá em São Paulo, com o nosso missionário, com o pastor Jaime, os pastores de todo o estado de São Paulo, e glória a Deus, foi uma bênção. Tem coisa grande vindo aí, pessoal, tem bênção de Deus vindo para nós em nome de Jesus. Capítulo 36, versículo 24. E esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então, olha só, irmãos, tem coisas, irmãos, a palavra de Deus, ela é um tesouro inesgotável. Se você já leu a Bíblia, irmãos, uma vez, e você lê ela novamente, você vai encontrar coisas que você nunca leu. E eu lendo a Bíblia aqui novamente, pessoal, nunca tinha parado para observar, para ver esse versículo. A Bíblia fala que essa parte, quando você lê a parte de genealogia, eu confesso para você que é uma parte um tanto assim monótona, que dá sono, às vezes até cansativo, né? E aí a Bíblia fala, fulano foi pai de Cicrano, Cicrano foi pai de Beltrano, Beltrano foi pai de Quinqueno, Quinqueno foi pai de Fingeno. Aí eu estava lendo essa parte, irmãos, e às vezes aquelas revelações estão escondidas justamente nessa parte, né? Olha o que diz, esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. O Zibeão tinha 2 filhos, e este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, por quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então, irmãos, ele não foi procurar fontes termais no deserto, não. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando ele estava pastoreando, apacentando as jumentas do seu pai, quando ele estava cuidando, irmão, do que o pai dele mandou para ele, irmãos, ele vai e encontra as fontes termais. Hoje você vê, pessoal, que existem algumas cidades no Brasil, como por exemplo Poços de Caldas. As pessoas viajam, né, cidade turística, viajam do Brasil todo para Poços de Caldas, lá no sul de Minas Gerais. Para quê, irmãos? Porque a teoria é que lá foi um vulcão que está extinto, construiu a cidade, e tem lá os lugares lá que tem as águas termais, né? Águas que são, águas que segundo alguns, elas são águas que cura, né? Enfim, aquela lama é uma lama medicinal, que seja, né? Então a Bíblia Sagrada diz que tem coisas que você encontra que você não está procurando. Pastor, eu estava procurando uma coisa e encontrei outra. Eu estava procurando a chave da casa, eu encontrei o documento do meu carro que estava perdido. Então tem coisa que você só vai encontrar quando você não está procurando. Mas ele estava cuidando do que era do Pai. Tem coisas que Deus vai dar para mim, vai dar para você, quando você está cuidando do que é do Pai. Então nós precisamos cuidar do que é do Pai, do que é do Senhor na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou buscando a presença de Deus. Para mim, pastor, é um compromisso. Domingo, faça sol, faça chuva, eu quero estar na presença de Deus. Eu quero buscar a Deus em nome de Jesus. Aí Deus vai fazer você encontrar oásis na sua vida, vai fazer você encontrar fontes termais na sua vida. Hoje as pessoas pagam caro, né? Às vezes as pessoas pagam, por exemplo, para ir numa cidade bonita, uma cidade turística, uma cidade que vive do turismo, uma cidade que é cara as coisas lá, e aí acontece que tem um número X de pessoas para ir lá nas grutas, né? Então acontece o seguinte, pessoal, a Bíblia fala que ele achou essa fonte termal no deserto. Irmãos, o deserto achou fonte de água, achou petróleo, achou ouro. Tem coisa que Deus quer fazer você encontrar quando você está em comunhão com Ele, quando você está meditando a palavra dEle. Antes da bênção ser material, dela ser física, ela é espiritual. E nós precisamos dessa bênção na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o
Provérbios, capítulo 20, versículo de número 13. Provérbios, irmãos, para quem não sabe, você fecha a Bíblia e abre a Bíblia no meio. O livro do meio é Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Provérbios capítulo 20, versículo 13, ele é conhecido como o livro da sabedoria. Capítulo 20, versículo de número 13, agora entrando em matéria nova. Capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20, verso 13. Amém? Diz assim, ó: não ames o sono, para que te não empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que, a parte B do versículo, nós temos que abrir os nossos olhos e nos fartaremos de pão. Às vezes a pessoa está na escassez, irmãos, ela está na murmuração, está na reclamação, ela está na situação que dá até dó. Por que ela está nessa situação que dá até dó, irmãos? Porque os seus olhos estão fechados. Nós temos que orar a Deus: Deus, abre os meus olhos. Qual é ou quais são as oportunidades que o Senhor está criando, que o Senhor está abrindo, que eu não estou vendo? Quais são as oportunidades, né? A Bíblia fala sobre Agar, preguei aqui na sexta-feira. Quando o Abraão despede Agar, ela sai lá errante, coloca o menino debaixo de uma árvore, a reserva de água que eles tinha se acabado. Ela falou: não quero ver o menino morrer. Aí o anjo aparece e fala assim: eu vim por causa da oração do menino. E aí diz a Bíblia Sagrada que ela estava morrendo de sede. Só que ela olha, Deus abre os olhos dela, irmãos, e ela vê a fonte, estava na frente dela, estava na face dela e ela não via. Não que Deus criou aquela fonte naquela hora ali, aquela fonte já tinha, irmãos. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Nós estamos no mês do Senhor proverá, em nome do Senhor Jesus. O que precisa na sua vida? Às vezes você está todo se lamentando, todo reclamando. Nós precisamos estar crendo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz de Eliseu, né? O Eliseu tinha um obreiro e o exército de Samaria cercou onde eles estavam hospedados. O seu obreiro levanta de manhã cedo, talvez fosse aquela casa que o banheiro é fora, e ele chega e fala: ai meu Deus, nós estamos cercados de todo o exército aqui da Síria. E aí o profeta falou: não, fique tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele não era cego, só que ele não enxergava a provisão de Deus. Às vezes você reclama, questiona, murmura, porque você não está enxergando a provisão de Deus. E aí o profeta fez uma oração para esse moço: Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. Deus vai, abre os olhos do moço, e ele vê aquele exército de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Era o socorro de Deus para o profeta. Irmãos, tem socorro de Deus para você, pessoal. Só que nós não estamos conseguindo enxergar. Quando você está preocupado, nervoso, ansioso, desesperado, você não está conseguindo enxergar. A Bíblia diz: abre os seus olhos. Nós precisamos ver com os olhos espirituais. Tem um Deus que é o Deus da provisão, tem um Deus que é o Deus da bênção, em nome do Senhor Jesus na minha vida. Em Jó, pessoal, já que você está em Provérbios, como eu disse, o livro anterior é Salmos, só que antes de Salmos, um pouquinho antes do meio da Bíblia, é Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo de número 1 também. Jó capítulo 1. Oh, irmãos, Deus quer se revelar as grandezas dele na minha vida, na sua vida, porque ele é Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós é que às vezes estamos nessa cegueira espiritual. Às vezes a pessoa está tão envolvida, tão afetada com os problemas que o cercam, que o prendem, que a pessoa não está conseguindo enxergar a provisão de Deus, né? Olha o que diz aqui, pessoal, o capítulo 1 de Jó, no versículo 1 também, diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal.
Então acredita-se, irmãos, que o Jó é o texto, o Jó e o cântico de Débora, né? Quando ela vence lá, ela vai lá, a Bíblia fala lá, aquele cântico de Débora e o livro de Jó, é um dos textos mais antigos da Bíblia Sagrada. E poucas vezes a Bíblia dá tanto adjetivo para uma pessoa, porque uma pessoa, irmão, você sabe que o adjetivo é a qualidade, né? Toda pessoa, você, nós somos passíveis de falhas, né? Nós não somos perfeitos, só tem um que é perfeito, que é Jesus Cristo. Mas olha a quantidade de coisas que a Bíblia fala a respeito de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, pelo menos 4 virtudes aqui é Deus falando dele, irmãos, né? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha um total de 10. Só que naquela época, irmãos, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Então fala da genealogia dos homens, mas não fala da genealogia das mulheres. Porque se fosse falar da genealogia das mulheres, talvez daria um livro mais alto do que eu, né? Então acontece que ele nasceu 7 homens e 3 filhas mulheres. Aí no verso 3, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Até então, ninguém era tão rico quanto ele, ninguém era tão grande quanto ele lá no Oriente. Aí o verso 4, e ia seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então, irmãos, veja que eles tinham 7 filhos homens. Então eles faziam banquete, cada dia a festa na casa de um, na segunda-feira na casa de um, na terça-feira na casa do segundo, na quarta-feira na casa do terceiro filho, e por aí afora vai. Então cada dia era banquete na casa de um, e mandava convidar as filhas também. Aí, pessoal, olha o que aconteceu aqui, pessoal, versículo 5, e sucedia, pois, que decorrendo o turno dos dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: talvez pecaram os meus filhos, e amaldiçoar a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui nós temos 2 problemas. Primeiro deles, irmãos, eles faziam os banquetes, estavam bem envolvidos nos seus projetos particulares, pessoais, mas o pai não era convidado. Você não vê falando que convidaram o pai para esses banquetes. Existem bons projetos que você está envolvido, mas se Deus não estiver convidado, irmãos, esses projetos vão cair, pessoal. Esse projeto não vai se estabelecer, né? Às vezes a pessoa faz um plano: não, eu vou juntar dinheiro, vou comprar isso, vou vender aquilo, vou fazer aquilo outro. Às vezes a pessoa acha que ela pode até ir com a força do seu braço, ela pode até ir por um certo tempo, mas depois, irmãos, ela vem voltando, né? A Bíblia fala que a semente que o pai não plantou será tirada, ela será arrancada. Então veja que o projeto era bom, mas o pai não estava convidado, irmãos. Então tudo que você fizer, irmãos, convida Deus, faça uma oração, apresenta a Deus em nome de Jesus, né? E aí, pessoal, o segundo erro, irmãos, ele não tinha paz. Ele ia lá e ele falava assim: vou fazer um sacrifício, talvez os meus filhos pecaram, né? E amaldiçoar a Deus no seu coração. Ele não tinha paz, irmãos. Imagina ele acordando de madrugada, preocupado, ansioso, acorda de madrugada, vou fazer um sacrifício, vai ver que os meus filhos se pecaram, amaldiçoar a Deus no seu coração. E aí ele tinha medo disso, pessoal. E sabe o que aconteceu, irmãos? O versículo de número 18, olha o que diz aí 18, diz assim, irmãos, e estando ele falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto,
e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então você vê, irmãos, que todo bom projeto, que o pai não é convidado, mas esse projeto cai. Então, num só dia, pessoal, começando aqui no versículo 13, no mesmo dia, olha o que aconteceu. Sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, os tomaram também, aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Enquanto os filhos estavam no banquete, irmãos, começa a tragédia. Tem um que fala assim: olha, roubaram os teus bois, feriram os teus pastores das ovelhas, os bois. E aí o versículo 16: e estando ele ainda falando, veio outra e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, só eu escapei para trazer-te as novas. Aí tá mal, ele deu para assimilar, um chega ao outro, falou assim: caiu um raio lá com fogo, queimou o resto das ovelhas que sobrou e o resto dos servos. Aí o versículo 17: e estando ainda ele falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda ele falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho, em casa do teu irmão primogênito, eis que deram vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, irmãos, todo bom projeto, toda boa festa, que o pai não está, irmãos, vai roer. Às vezes a pessoa acha que ela pode crescer sem a ajuda de Deus. Pastor, eu conheço alguém que nunca chegou perto de igreja, e a pessoa trabalhou, batalhou, adquiriu um grande patrimônio. A pessoa tem, pastor, dinheiro guardado, tem espécie, tem patrimônio, bens materiais, né? Bens tangível, intangível, né? A pessoa tem. Agora eu falo para você raciocinar: você conhece alguém que também tinha tudo isso e perdeu tudo, irmãos? Pensa, alguém que você conhece, pastor, eu conheci alguém assim, que era uma opção, que era a sensação naquele momento, aí perdeu tudo, acabou. Então, irmãos, todo o projeto que o pai não está, pessoal, um dia acaba. Irmãos, para que o seu dure, o pai tem que estar junto, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa quer prosperar sem a ajuda de Deus. Às vezes ele acha, né, que é mais esperto do que os outros, porque não dá a Deus o que é de Deus, porque não é dizimista, ou às vezes está barganhando com Deus, né? A pessoa ela ganha um salário mínimo, fala: eu não dou disso porque eu ganho pouco, quando eu tiver muito eu vou dar. Talvez ela nunca vai ter muito, porque a Bíblia ela se cumpre, que aquele que é fiel no pouco, sobre muito ele é colocado. Ou às vezes a pessoa coloca qualquer coisa no envelope, entrega lá qualquer coisa para Deus, e espera que Deus dê o melhor. Quem dá qualquer coisa para Deus também recebe qualquer coisa, pessoal. Nós temos que buscar o Senhor em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem comerciantes, irmão, que ele acha que ele é mais esperto porque ele vende 700 gramas por 1 quilo, 900 ml por 1 litro, né? E aí ele acha que enganando assim ele vai conseguir chegar mais longe. Não vai não, irmãos. Não vai não. Por quê? Porque o Senhor tem que estar junto. Olha o que aconteceu com Jó. Os filhos faziam festa, mas o pai não estava junto. Às vezes é uma luta, irmão. Você fala: poxa vida, teve uma luta para poder esse menino afirmar. O menino nasceu com um problema de saúde, ele ficou na incubadora. Poxa, foi o meu filho, foi o meu neto, meu bisneto, e aí graças a Deus, Deus arribou. Tudo que você pôde ter feito, você fez, né? Às vezes aquela crendice popular: olha, você tem que fazer chá de não sei o quê, você tem que, esse menino nasceu com anemia, desidratação, você tem que fazer comida na panela de ferro para ele. Aí o menino cresce, completa 15 anos. Aí na festa lá dos 15 anos do baile de debutante da menina, né? Vamos fazer um culto para agradecer a Deus. Às vezes o que a pessoa coloca, irmãos, é esses hits, né? Essas músicas chiclete que ficam na cabeça da pessoa. Então a pessoa coloca aquele somzão alto, chama lá às vezes os coleguinhas, irmãos, né? E às vezes acontece que os coleguinhas não querem nada saber de Deus, irmãos.
deveria fazer um culto para agradecer a Deus. Louvado seja o Senhor tem que estar nessa festa em nome do Senhor Jesus. Esses dias eu fui convidado para fazer uma oração de aniversário. Aí a pessoa falou assim: olha, é o seguinte, cada um leva a sua bebida, a sua comida, né? E acontece o seguinte, não é para levar bebida alcoólica. Então acontece, irmãos, que na festa do cristão, irmãos, o Senhor tem que ser honrado, né? Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz Lucas capítulo 2, versículo de número 7. Lucas 2, 7. Vamos para o Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Irmãos, na grande maioria das vezes que o pastor, ele às vezes prepara a mensagem a semana toda. Não estou dizendo que isso é uma situação sempre, né? Porque pode acontecer, irmãos, que eu costumo dizer que eu sou apenas o pregador, sou mensageiro, o dono da mensagem é o Senhor. Pode acontecer que eu preparei aquela mensagem a semana toda, orei sobre aquela mensagem para trazer o alimento aqui na igreja no domingo de manhã. Pode acontecer que na hora Deus muda, certo? Por quê? Porque alguém poderia ouvir aquela mensagem, mas na grande maioria a gente passa a semana remoendo aquela mensagem, trabalhando nela, orando em nome do Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso para você? O pastor prepara aquele culto, é orado, é apresentado a Deus, né? Aquela reunião com antecedência em nome do Senhor Jesus. E você, por sua vez, não venha despreparado. Às vezes a pessoa, pastor, acordei atrasado, vim de qualquer jeito, até esqueci de escovar meus dentes, do jeito que eu estava lá, eu vim, levantei, vim até de pijama. E na casa de Deus, irmão, nós temos que preparar o melhor. Olha o que diz aqui o capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui está falando sobre o nascimento do Senhor Jesus, né? A Bíblia Sagrada diz que foi feito por ordem lá do governador, que a Roma dominou lá toda a Palestina. Então no período de recenseamento eles tinham que ir para a sua cidade de origem, né? Então José pega e coloca Maria lá no lombo do jumento, e ela com um estado avançado já de gestação, de gravidez, e ela vem vindo para chegar em Belém. Talvez a ideia deles fosse o seguinte: vamos chegar lá, a gente vai alugar um quarto, um hotel, uma pensão, né? Uma estalagem. Só que outras pessoas vieram junto também, outras vieram antes, outras vieram junto com eles. Enfim, quando ele chega, imagina que bate no hotel, não tem vaga, bate na estalagem, não tem vaga, bate na hospedaria, também não tem. Aí de bom coração alguém falou o seguinte: olha, como se fosse um exemplo, um domingo, né? Não estou dizendo que é o dia da semana, só para você entender. Você já chegou, já fechou, amanhã cedo abre aí o cartório, que seja, vai fazer o recenseamento de você, seu casamento, sua esposa. Eu posso ceder para você aqui o curral, né? Onde guardava-se os animais, a estalagem. Hoje você fica, por exemplo, hospedado no hotel, tem o estacionamento lá para o teu carro, tinha para guardar os animais. E aí falou: te cedo aí, você passa a noite aí. E aí diz a Bíblia que ela vai e entra no trabalho de parto. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, você vê que eles não prepararam lugar para Jesus. Nas nossas vidas, às vezes, nós não estamos preparando lugar para Jesus. Às vezes a pessoa fala: louvado seja Deus, o meu neto passou no vestibular, o outro foi promovido na empresa, né? Mas a pessoa não agradece a Deus por isso. A pessoa fala: eu quero fazer uma oferta de gratidão, vamos lá no culto agradecer a Deus, né? Ou eu troquei de carro, vamos lá para o pastor ungir em nome do Senhor Jesus para abençoar.
O diabo não toca no nome do Senhor Jesus, naquilo que é do Senhor, né? Então põe no seu coração, né? No nome do Senhor Jesus. Você tem preparado lugar para Jesus na sua vida? Às vezes quando a pessoa, irmãos, ela fica sabendo de algo negativo, a primeira coisa que ela faz é reclama, é de praxe, né? Ela reclama, murmura, questiona. Nós temos que aprender, irmãos, a agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Se está difícil, Jesus, o Senhor vai fazer se tornar fácil. O Senhor vai abrir uma porta, o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. Prepara lugar para Jesus no seu coração, na sua vida, né? Em nome de Jesus. Pastor, minha vida é tão corrida, e às vezes a pessoa fala, não tenho tempo para isso. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo na vida, irmãos. Nós temos que ter tempo para o Senhor, né? Apresentar a Deus, meditar na Bíblia Sagrada, se preparar, se consagrar. Deus quer fazer mais, Ele quer te usar mais, de uma maneira maior, em nome do Senhor Jesus. Então coloca no seu coração, fala, eu vou preparar lugar para Deus. Tem gente, irmão, que dá gosto de você ver, pelo zelo da pessoa, né? Pela dedicação da pessoa. Ela prepara tudo certinho. Ela fala, não, amanhã é dia de ir na igreja, prepara a Bíblia, a chave da casa, ali lugar fácil para não atrasar. Ela prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta, prepara tudo certinho. Nós temos que preparar lugar para o Senhor Jesus. Você tem preparado lugar para Jesus na tua vida? O Senhor Jesus tem que ter um lugar preparado. Um lugar, irmãos, primeiro tem que ser do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, recebi lá, o que se sobrar alguma coisa eu dou para Deus. Não se sobrar, o primeiro é o do Senhor. Eu vou tirar o primeiro para Deus e Ele vai abençoar, porque Ele é Senhor da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, nós vamos preparar para participar da Santa Ceia. Sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos fazer a oração para participar do corpo e do